5 razões para você começar a investir. Em vez de deixar seu dinheiro parado no banco, numa caderneta de poupança com um rendimento mínimo, ou até mesmo você, em vez de deixar ele parado na renda fixa, você pode investi-lo com sabedoria e fazê-lo crescer no longo prazo, ganhando uma performance bastante significativa. Onde isso pode acontecer? Na Bolsa de Valores, obviamente. Lembre-se que no decorrer do tempo a inflação é uma coisa inevitável. Portanto, você precisa encontrar um investimento que consiga evoluir muito além da inflação, muito além da inflação. E por que você deve investir ao longo de sua vida? Porque eu imagino que você queira ter uma tranquilidade financeira em algum momento da sua vida. Você quer conquistar a sua liberdade financeira, a sua independência financeira. Então, investir não é simplesmente você ter as condições para poder se considerar uma pessoa rica. Investir é uma decisão que nos remete à construção de uma estratégia de longo prazo. Nós falamos sobre isso nesse início de ano, né? Onde nós precisamos desenvolver habilidades e competências, precisamos desenvolver mentalidades adequadas para lidar com o dinheiro, para que no decorrer do tempo a gente possa estar trabalhando, ganhando mais do que gasta e investindo esse delta X a mais todos os meses ao longo de anos. Nós não devemos parar de trabalhar, nós devemos trabalhar e investir e fazer isso ao longo de anos. Até um belo dia, onde isso vai variar de pessoa para pessoa, você reúna as condições para dizer, não, agora o que eu já acumulei de capital me permite ter o que eu quero como independência financeira. Eu já cheguei num patamar em que o que eu consegui juntar, o que eu acumulei de capital ao longo dos anos, me permite viver com os meus rendimentos. Isso é independência financeira. Então aí você pode se dar o luxo de parar de trabalhar se assim quiser, não é? Isso vai garantir para você uma aposentadoria, uma autonomia quando você estiver entrando, vamos dizer assim, na sua terceira idade, ou uma segurança para a sua terceira idade, que é um período onde nós temos mais necessidades, sobretudo do ponto de vista de saúde, e já não temos o mesmo vigor físico de outrora. Então é preciso planejar essa parada e não simplesmente esperar que ela um dia nos convide a refletir sobre isso, né? Dentro dessa ideia, você precisa estabelecer objetivos, fazer um plano de investimentos, estabelecer metas para serem realizadas no decorrer do tempo. Isso tudo você vai fazer e atingir esse estágio de independência financeira se conseguir fazer isso da forma adequada. Este é o convite que eu faço a vocês, para que vocês assistam, se não assistiram ainda, os vídeos que fizemos no início deste ano, porque falamos muito sobre isso, sobre a mentalidade, as habilidades que a gente precisa desenvolver, as mentalidades associadas à questão financeira, para que a gente possa então ter a inteligência financeira. Sem ela a gente não vai conseguir alcançar a nossa independência. Bom, vamos falar um pouco sobre o Brasil. Me chamou a atenção um depoimento do ministro da Economia, o Fernando Haddad, né? Ele disse: a taxa de juros real do Brasil é fora de propósito, disse ele logo nos primeiros dias do ano. E eu concordo com ele. A nossa taxa de juros é muito alta, sobretudo porque a inflação cedeu. Mas
há vamos dizer assim, uma divergência entre o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, ele entende que o Brasil vive uma taxa real de juros muito elevada. O Brasil está com uma taxa de inflação menor do que os Estados Unidos e a Europa, só que nós estamos com uma taxa de juro que é a maior do planeta. Isso é um paradoxo, uma situação completamente anômala, uma inflação comparativamente baixa e uma taxa de juro real fora de propósito. E isso vem já provocando uma desaceleração na nossa economia. Já o presidente Roberto Campos Neto, que graças a Deus está presidindo um banco central autônomo, tem liberdade para pensar de forma diferente. Isso é muito bom, é uma primeira experiência que o governo vai ter, o governo Lula, de enfrentar um banco central que pensa da sua própria maneira. E o Banco Central, o que é que o presidente está pensando com seu colegiado? Ele já declarou que a taxa Selic está em 13,75. Essa taxa Selic pode ficar estacionada durante um período nesse patamar que é alto e pode até subir se as condições econômicas do país deteriorarem. Vamos raciocinar aqui sobre isso. Qual era a minha expectativa com relação à taxa de juros? O que é que eu dizia no ano passado? Eu fui um dos primeiros a dizer, ela chegou no limite de 13,75 e parou, ela não vai subir mais. Comenta aqui se eu não falei isso no ano passado. Eu disse, ela não sobe mais. Tinha gente ainda dizendo que ela podia subir, eu disse, não sobe mais. Ela já chegou no limite, não há por que subir mais, seria uma burrice. E de fato ela estacionou aí. E aí eu disse, se vocês se recordarem, o seguinte, que eu acreditava que a depender do cenário econômico após as eleições, das decisões do novo governo, que na virada do primeiro tri para o segundo tri, a taxa de juros começaria a cair. E eu falei no mês de abril, para a primeira queda da Selic. Os mais pessimistas diziam que ela só cairia a partir de junho. E agora há os que falam até em alta da taxa de juros. Então, o que entender disso tudo? É que o governo, se tivesse indicado o presidente Lula, o ministro Henrique Meirelles, para ser ministro da Economia, certamente em abril a taxa de juros começaria a cair. Certamente. Porque o ministro Henrique Meirelles passa ao mercado credibilidade, força. Isso o ministro Haddad não passa. Ele não passa força e não passa credibilidade. Por isso estamos assistindo essa volatilidade. O presidente Lula, mal assessorado, falou antes de tomar posse muita besteira e nos primeiros dias de governo seguiu falando besteira em relação à economia. Mas, Clóvis, você está dizendo que o presidente não entende de economia? Eu acredito que ele está mal assessorado, porque ele tem falado muita bobagem. Ele adotou um tom de crítica ao mercado, como se o mercado não fossem pessoas, investidores, empresários, você, eu, João, Maria, Isabel, né? Mercado é isso. Falar contra o mercado é uma estupidez. Alguém precisa bater no ombro do presidente e dizer, presidente, para de falar besteira. Sim, o presidente não pode ter só puxa-sacos. Ele tem que ter alguém com coragem que diga, presidente, não se exceda, o senhor está falando besteira.
Ele pode se chatear com a sua honestidade. Mas, se ele for uma pessoa sensata, ele vai lhe escutar. Então, não adianta querer atacar o mercado. Não adianta querer atacar os empresários. Se mantiver essa postura, é possível que os juros não caiam agora em abril e sigam congelados até junho. Só caiam no segundo semestre. Ou pior, que eles subam, que o Banco Central suba a taxa de juros. Depende se a inflação vai voltar. Aí, como é que a inflação pode voltar? Se o dólar subir, já é um impacto na inflação. Se o preço dos combustíveis subir, é outro impacto na inflação. Então, é este o nosso momento. Este é o nosso momento. Então, o Banco Central está vigilante com relação a essas conversas, essas declarações. Essas declarações não são inteligentes, são burras, que estão sendo emitidas pelo governo. Vamos aguardar. Não nos resta outra coisa senão aguardar. Mas o fato é que o governo falou muita bobagem nos primeiros dias de trabalho, né? Esperemos que as coisas se ajustem. Eu sigo otimista. Uma notícia me chamou a atenção: a União Europeia cortou 90% da importação de petróleo da Rússia em 2022. A Rússia não esperava essa atitude corajosa da União Europeia. Acreditava que tinha a União Europeia nas suas mãos. Quebrou a cara feio o Putin, né? A União Europeia reduziu em 90% as importações de petróleo da Rússia em 2022. E essa redução é resultado de uma ação conjunta dos países da União Europeia para isolar cada vez mais a Rússia e dificultar a sua vida após os ataques criminosos, dantescos, praticados pelos russos contra a Ucrânia. Esse Putin é um surtado, um debilóide. É um debilóide, né? Espero que o povo russo consiga se livrar dessa figura que não faz o menor sentido estar no cargo que ocupa. Não presta nenhum serviço ao seu país e ao seu povo. Muitas pessoas estão me perguntando quais são as ações para investir em 2023. Olha, tem tantas opções, né? Eu acho que tem muitas opções. Se você quer entender o que eu penso, assine a seleção de empresas. Assine a seleção de empresas porque é o nosso estudo de cenário macroeconômico. Então a gente faz uma análise do mercado lá fora, a gente analisa a China, a gente analisa os Estados Unidos, analisa a Bolsa Brasileira, olha alguns indicadores interessantes com relação às empresas brasileiras, percebemos se elas estão depreciadas ou não, e aí a gente pondera sobre possíveis decisões diante destes cenários. É um guia, um estudo que você faz um pagamento de R$360, é como se você estivesse pagando R$30 por mês, R$1 por dia, isso é uma coisa ridícula, né? E aí você vai ter acesso ao nosso estudo e eu também falo para vocês as ações que eu estou investindo e as que eu estou estudando. Então, quem é assinante da seleção de empresas tem acesso a esse tipo de informação. Serve para que isso? Para você ter um espelho, uma referência, para você ter algo que sirva de guia para você montar as suas estratégias, para você identificar os melhores momentos para entrar no mercado, o que fazer, o que não fazer. É exatamente isso que a gente mostra na seleção de empresas. Então, aqui tem a descrição, no link do vídeo, aqui tem a descrição, e você faz parte disso, porque eu acho que vale muito a pena. Eu super recomendo que assine a seleção de empresas, entendeu?
porque você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar bastante, não tenha dúvida disso, vai te ajudar bastante. Uma outra coisa que eu queria comentar, algumas mensagens de fim de ano. Olha, muito obrigado a todos que me mandaram mensagem, foram dezenas de mensagens de Natal, de Ano Novo. A Silvia me mandou uma mensagem: Feliz 2023, desejo que seja um ano incrível para todos nós. Meu amigo Klaus, que esteve aí fazendo turismo na Alemanha. Klaus, conte aí mais sobre essa viagem, como foi que você viu a economia alemã, conta aí pra gente. Ele mandou uma mensagem aqui: Feliz Ano Novo, Clóvis, obrigado por tudo, meu amigo, forte abraço para vocês. Quem mais mandou mensagem aqui? Ale Wolf. Clovitos, feliz 2023, que esse ano seja repleto de grandes realizações, obrigadas por tornar nossa vida mais rica e clara com as suas experiências e ensinamentos. Você é um cara diferenciado, te acompanho diariamente, fico admirada com tanta informação e sabedoria. Precisamos de mais pessoas com você, um homem de valor. Olha, Ale, muito obrigado pelas palavras, um excelente ano para você, que Deus te abençoe e a sua família. Bruno Gonçalves, feliz 2023, repleto de paz, saúde, felicidades e conquistas. Um grande abraço, Bruno. Então, em nome destes, eu agradeço a todos que me mandaram mensagens. O 2022 foi o ano dos otimistas. Os pessimistas, que até a Terceira Guerra Mundial disseram que estava acontecendo, os hards, perderam feio. E os resultados da nossa balança comercial foram recordes em 2022, viu? Um superávit maravilhoso. Em dólar, a nossa balança comercial teve o maior crescimento da história. Foi muito acima do primeiro e segundo governo Lula, muito acima do governo Dilma, acima do governo Temer. Já olhando aí os anos de 21 e 22, a nossa balança comercial apresentou resultados muito bons. Então essa ideia também de ficar, que eu vejo aí, o novo governo só falando mal do governo que saiu, também não procede, entendeu? Tem erros que devem ser ditos, mas querer dizer que tudo foi horrível é uma insanidade, Na área econômica, muita coisa boa aconteceu, está aí o saldo da balança comercial. As importações brasileiras somaram 273 bilhões de dólares, uma alta de 24% comparado com 2021 e o maior valor da série histórica. Já as exportações somaram 335 bilhões de dólares, uma alta de 19%, também o maior valor da série. Juntos os dois valores, a corrente de comércio alcançou, juntando os dois valores, a corrente de comércio alcançou 607 bilhões de dólares, uma alta de 21,5%. Com isso, a balança acumulou saldo positivo de 62 bi em 2022. Uma alta de 1,5% em relação a 2021, e foi o maior saldo da série histórica. Em dezembro de 22, a balança comercial registrou um superávit de 4,8 bi. Números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que nós temos uma expectativa muito positiva, porque o ministro que assumiu a pasta é o vice-presidente Geraldo Alckmin, e eu sim tenho expectativas positivas com relação ao trabalho que ele possa fazer nesta área. Tem trânsito com os empresários, é uma pessoa inteligente, então eu acredito que poderá fazer um bom trabalho pelo Brasil. Uma notícia interessante, há pesquisas avançadas com relação à vacina contra o câncer. E interessante eu dizer que essas vacinas estão utilizando a mesma dinâmica da vacina da Covid. Então veja que as vacinas de combate ao Covid, né, também estão servindo, a modelagem, a engenharia de produção está servindo para o desdobrar destas vacinas contra o câncer. Então, muita coisa sendo feita, e o objetivo imediato das vacinas é destruir as células cancerígenas. Também
existem algumas vacinas sendo testadas que podem impedir alguém de desenvolver certos tipos de câncer, né? Então vamos acompanhar essas notícias, porque isso pode ser uma grande façanha na história da humanidade, né? Vamos ficar acompanhando isso aí. O Elon Musk, um estudo da Bloomberg indicou que ele perdeu mais de 138 bilhões de dólares de sua fortuna desde que adquiriu o Twitter. Tal valor representa mais da metade da sua fortuna, que estava avaliada em 338 bilhões de dólares. O principal motivo é a desvalorização das ações da Tesla. Como a fabricante de carros elétricos perdeu 900 bilhões de dólares em valor de mercado, em 13 meses, a Tesla deixou o top 10 das empresas mais valiosas do mundo. Elon Musk também perdeu neste ano o posto de homem mais rico do mundo para o francês Bernard Arnault, que preside o grupo de artigos de luxos LVMH, que detém cerca de 70 marcas de roupas, cosméticos, como, por exemplo, a Louis Vuitton, a Marc Jacobs, a Sephora e a Chandon. A fortuna de Arnault é estimada em 188 bilhões de dólares. Então está aí uma desvalorização dos ativos do Elon Musk, e ele teve aí uma depreciação das suas conquistas. Eu queria também comentar com vocês o seguinte nesse vídeo. O mercado financeiro, ele é o que eu chamaria de uma grande gangorra emocional. Uma grande gangorra emocional. Então você vive diversas situações no mercado financeiro. Tenta se identificar e ver em que momento você se encontra. Existe um momento onde as pessoas estão muito otimistas. E esse é um momento que te leva à excitação, à emoção, à euforia, tudo sentimentos positivos, né? Aí depois começa um momento já de mudança de estado de espírito. Você passa a ficar ansioso, você começa a ficar negando o que você está vendo à sua frente, você começa a ficar com medo. Do medo evolui para o desespero, do desespero para o pânico, do pânico para aquela sensação de prostração, de desânimo, né? De baixa de energia. Se você tiver alguma predisposição, ou se você tiver aí acumulando perdas financeiras que lhe tirem completamente o prumo, você pode entrar até num cenário mais grave, num quadro de depressão. E aí, se você conseguir sobreviver a este calvário, você de repente começa a construir novamente um sentimento de esperança que te leva ao alívio por tudo aquilo que você passou, e aí você volta a entrar num estado de otimismo, de excitação, de emoção, de euforia. Mas lembre que isso pode de novo começar a descer a ladeira, vindo ansiedade, negação, medo, desespero, pânico. Isso é renda variável. São as emoções que existem no mercado financeiro. Você se identifica com alguma coisa? Como você se sente nesse momento? Reflita sobre isso. Bernardinho, uma fala dele aí para chacoalhar o cérebro nesse início de ano. Motivação baseia-se em 2 pilares. O primeiro deles é a necessidade. Se você precisa, vai correr atrás e vai se dedicar. O segundo é a paixão. Se você gosta, se você ama o que faz, vai querer melhorar sempre. Então, motivação depende disso, da necessidade e da paixão. E aí você vai buscar melhorar sempre. Leiam o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Vale a pena ler, né? Mahatma Gandhi, você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas uma coisa é certa, se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, por favor, mexa-se nesse início de ano, movimente-se, não fique parado.
Olha, as Big Techs perderam 3,5 trilhões de dólares em valor de mercado no ano que passou. 3,5 trilhões de dólares, um negócio estrondoso, né? Se tratando de bolsa americana. A Apple foi a empresa mais resiliente, depois dela veio a Meta e aí com quedas maiores tivemos a Amazon, o Google e a Microsoft. Então temos aí, e se olharmos outras gigantes, a Tesla, né, teve uma baixa também gigantesca, Nvidia caiu bastante, outras gigantes aí de tecnologia também foram bastante afetadas. Isso nos leva a acreditar no quê? De que o tempo das Big Techs passou? O que é que você acha? Eu continuo achando que são empresas maravilhosas, são empresas com amplo potencial. E se você quer saber o que eu acho, é que as correções nos dão oportunidades. Então é assim que eu enxergo as correções, elas nos dão oportunidades. Então se caiu, eu tenho recurso, acredito na empresa, ela é bem administrada, eu vou adquirir. Veja o que aconteceu